Oi, eu me chamo Fernanda Alves Jablonski, sou aluna do primeiro ano técnico em informática do IFRS Campus Rolante e eu vou entrevistar o meu pai sobre artes marciais no geral, que foi quem eu escolhi para entrevistar, Eduardo Jablonski, porque ele é uma pessoa que eu conheço que praticou várias artes marciais durante a sua vida, já que essa é uma das pequenas paixões do meu pai, que são as artes marciais. Então, pode começar falando um pouco sobre as artes marciais que você pratica, como é que você entrou em cada uma delas, como que você começou nesse mundo. Bom, na realidade, em Porto Alegre, nos anos 80, mais ou menos, tinha uma quantidade muito grande de gangues de rua. E daí era um grupo de maloqueiros que aí pegavam um ou outro guri que caminhava na rua sozinho e espancava. Então, gente que existe até hoje, né? Existe essa situação até hoje. Então, os corajosos são assim, eles só são corajosos quando tem 5, 6, 7, 8 contra um, desde que esse um seja bem pequenininho, bem magrinho. Eu tinha um grupo de amigos, a gente jogava futebol de salão e jogava aí contra todo mundo. Só que desse grupo de amigos, o mais forte era eu mesmo. Eu tinha feito judô, tinha feito boxe. Então, cada vez que acontecia uma briga de rua, os meus amigos me chamavam, ó, tá, meu nome é Eduardo Jablonski, porque virei escritor profissional, mas na realidade, na minha infância e na minha juventude, me chamavam de Júnior. Daí todo mundo dizia, Júnior, olha, o fulano de tal pegou o outro, daí aquela gangue, não sei o que, pegou não sei quem e tal, eu ia proteger meus amigos. E acabei me envolvendo em muita briga de rua, e sempre com o objetivo de ajudar os meus amigos, né? O principal, que era espancado na rua, era meu irmão. Então ele foi espancado muitas vezes, aí eu tinha que ir lá proteger ele. Aí eu comecei a pegar gosto. Nunca provoquei briga de rua, nunca bati ninguém assim de graça, foi sempre ajudando os meus amigos que aí e me meti num monte de confusão, porque vinham 6, 7, 8, 9, 10, só que gente sem treino. E eu comecei a ter treino, eu comecei a fazer karatê, fiz taekwondo, fiz boxe, cheguei a fazer judô, fiz jiu-jitsu, fiz um monte de coisa. Então eu tinha treino, eu era treinado, os outros não eram treinados, então para bater num monte de gente que não é treinada é coisa bem simples, é coisa fácil. E aí já das aventuras de briga de rua que eu tive foram muitas. Cheguei até a escrever um livro a respeito desse assunto e contei uma por uma das brigas de rua de maneira assim meio superficial. Mas aí, o karatê, por exemplo, eu comecei a fazer em 2007. Faço até hoje. Sou faixa preta de karatê Wadokai e faixa roxa de karatê Shotokan. Taekwondo eu comecei a fazer no ano 2000, sou faixa preta taekwondo também. Full contact eu fiz alguns anos, peguei a faixa preta também. Hapkido Yang Kwan, que é uma arte marcial coreana de defesa pessoal, tem torções, tem coisas assim. Eu fiz 8 anos de Hapkido. Peguei a faixa preta e branca, que é, digamos, uma faixa antes da faixa preta, mas é um estágio da faixa preta. No judô eu treinei 3 anos, treinei na Sojipa, que é uma academia que foi campeão mundial até, com o João Derli. Então lá eu treinei 3 anos não, eu treinei 3 anos no total do judô, mas lá eu treinei um ano na Sojipa. Treinei jiu-jitsu em várias academias diferentes, mas nunca cheguei a pegar a graduação, só fui faixa branca de jiu-jitsu. No judô eu peguei a faixa azul. E treinei várias outras artes marciais, Muay Thai, treinei boxe, treinei Aikido, treinei Kung Fu. Aí eu comecei, eu me envolvi em tanta briga de rua que acabei pegando gosto pela violência. E parece, não que eu goste de violência, mas parece que eu sinto necessidade de provar que eu tenho coragem de ir lá enfrentar os maloqueiros que tentam bater nas pessoas indefesas, né? Então cheguei até a participar de 12 lutas oficiais de ginásio lotado. Tem duas delas que eu tenho gravadas, estão na internet. As outras eu perdi, não tenho gravação. Aí fui campeão estadual de taekwondo em 2006. Fui campeão de Sapucaia, de Hapkido em 2005. E em 2018, recentemente, apesar de velho, lutei também no campeonato de karatê aqui em São Antônio da Patrulha. Aí eu fui para a final
e a final eu perdi. Eu fui vice-campeão de karatê aqui em Santo Antônio da Patrulha. Que um karatê não se importa muito com a idade que tu tem, tu pode lutar com um cara jovem, um cara velho, dá na mesma, né? Daí eu fui até a final e perdi a final. Agora, exatamente agora, eu conheço todas as rotinas, porque treinei a vida toda. Eu continuo treinando, mas eu faço a minha rotina diária, treino todo dia, mas em casa, particularmente. E só faço academia de musculação aqui na Academia do Parque, em São Antônio da Patrulha. Que tipo de arte marcial você recomendaria para uma pessoa que tá recém começando a lutar e ela quer aprender alguma coisa para se defender? Como, por exemplo, eu que sou uma guria, se eu quiser me defender na rua, quando eu for sair sozinha, que tipo de arte marcial seria melhor que eu conseguisse aprender e fosse eficiente? Eu admiro profundamente o jiu-jitsu, mas não gosto de treinar jiu-jitsu, porque é muito agarrado e tal, né? Mas o jiu-jitsu é uma arte marcial muito eficiente. Geralmente um lutador de jiu-jitsu não perde a luta para ninguém. Mas o que eu gosto mesmo é do karatê, né? Então, no karatê, se tu é bem treinado no karatê e tu tá na rua, tu poderia te defender tranquilo contra 5, 6, 7, bem tranquilo, sem nenhum problema. Até porque briga de rua, eu tenho experiência nisso. Tu pode até enfrentar uns 20. Uma vez eu enfrentei uns 20. A história, a história foi bem assim. Vieram 4 maloqueiros em Porto Alegre e tentaram assaltar a gente. Tava eu, meu irmão, um primo, não é primo, a gente chamava de primo, mas ele não era primo, um amigo e a irmã desse amigo. E daí o meu irmão falou assim, pô, tu não vai fazer nada, tu é o forte aqui de nós. Deu, tá bom, então tá. Eu dei o soco na cara de um e empurrei o outro. Aí os 4 se levantaram e saíram correndo. A briga de rua é assim, tu bateu num, acabou, não vem os 10 pra cima de ti. E só vem porque as pessoas são covardes, só vem os 10 pra cima de ti se tu te amedrontar. E daí tu fica parado sem fazer nada. Aí os 10 vêm e batem em ti a full. Se tu bater num deles, não tem briga de rua. Não é 10 contra 1. Daí tu vai bater num, os outros ficam com medo e sai fora. A covardia é generalizada, é assim que funciona. Aí nós ficamos lá conversando num local que hoje não existe mais, mas é bem pertinho do shopping Iguatemi, em Porto Alegre. E de repente veio assim uns 20 e tantos, 25 assim. E eu fiquei pensando, bom, eu tô acostumado com briga, né? E o meu irmão não, o Max não e a Luciane não, que são os colegas que estavam ali, né? Aí eu falei, vão embora, sai correndo que eu aguento. E vieram os 20 e tantos e me circundaram, assim. E daí um grandão, tinha 2 metros de altura, mas era uma munaia, um cara gigante. Aí ele disse assim, ah, me disseram que tu disse que batia em mim a hora que tu quisesse e tal. Eu falei, cara, eu nem te conheço, nem sei quem tu é. E o cara, mas me disseram que tu tá me desafiando e tal. Daí esse cara me deu um soco no rosto, ele era muito forte. E eu caí rolando assim, sei lá, eu rolei uns 3, 4 metros e já arrebentou todo o meu rosto, saiu sangue por tudo. E aí eu pensei, porque depois eu acabei, quando eu virei lutador, assim, oficialmente, lutador de competição, eu percebi que quando eu recebo uma pancada, o meu medo desaparece. Eu tava morrendo de medo até aquele momento. Quando eu recebi uma pancada, desapareceu o medo. Aí desapareceu o medo, eu saltei no cara, porque o cara tinha uns 2 metros de altura, peguei na roupa dele, baixei e fiquei dando bom, 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 até que o cara nocauteou. Nocauteou, aqueles 20 e tantos que estavam lá, ninguém veio. Seria a coisa mais fácil do mundo, era só vir para cima de mim e eles iam me matar. Mas não vieram. Por que não vieram? Porque eles têm medo. As pessoas são covardes. Quando tu vê uma briga de rua que tem 10 contra 1, é o que eu falei. Aí esse um fica acovardado. Se ele não ficar acovardado e ir lá e bater num daqueles, acabou. Não existe 10 contra 1. E foi o que aconteceu. Era 20, 20 e tantos, 25, 26, 27 contra 1. Eu derrubei o maior deles e não teve uma briga de rua. E daí a gente foi e tal, até que terminou a briga, não aconteceu mais nada e eu fui para casa. E eu acabei aprendendo que é assim. O que a pessoa tem que fazer é enfrentar com coragem. Eu gosto muito do karatê. Karatê eu acho a arte marcial melhor de todas. Mas na prática mesmo, lutador de karatê perderia para um lutador de jiu-jitsu. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu prefiro lutar karatê. Eu prefiro o treino do karatê, a filosofia do karatê.
aquela coisa japonesa de ficar buscando a perfeição e treinar, 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 treinar. Se a pessoa ficasse buscando a perfeição em tudo que faz, como os japoneses fazem, a gente seria sempre melhor em tudo. Melhor educacionalmente, melhor profissionalmente, melhor estudando idioma estrangeiro. É isso? Uma coisa que é importante citar, que eu lembrei agora que o meu pai disse, é que cada uma da arte marcial tem um ensinamento, uma filosofia de vida. É como se fosse mal comparando, a religião. Por causa que a religião seria uma coisa que tu acredita e que tu vai seguir todo dia. As artes marciais vão ter os seus ensinamentos e os seus estilos de vida que seriam como a religião da arte marcial. É uma filosofia de É, vida. A arte marcial prega, tu vê, tem uns 5 fundamentos do karatê. Esforçar-se para a formação do caráter, ser fiel ao verdadeiro caminho da razão, respeitar acima de tudo, reprimir o instinto de agressão. Eu esqueci um. Mas aí, essa filosofia de vida é uma filosofia de vida interessante, que daí tu vai tentar te alimentar corretamente, comer bastante verdura, vai tentar de repente controlar. Eu sou viciado em doce, mas eu procuro, dentro do possível, não comer doce, o mínimo que eu puder. Aí tentar fazer uma atividade sempre atividade física, coisa mais saudável. Por exemplo, a gente vai comprar carne no açougue, eu não pego o carro, eu vou a pé, ou vou de bicicleta. Ou se às vezes se existe a possibilidade, se eu não tenho que levar os filhos para o colégio, eu tento ir para o meu trabalho de bicicleta. Tentar fazer sempre atividade física e tentar de alguma forma manter o autocontrole. É difícil eu conseguir manter o autocontrole porque eu sou um cara brabo, mas, mas às vezes eu consigo manter o autocontrole. Então daí a pessoa vai tentando, tentando, tentando manter o autocontrole e de repente usar aquela filosofia japonesa do Kaizen. E o que é o Kaizen? É tentar melhorar todos os dias um pouquinho. Aí eu tento melhorar todos os dias um pouquinho no meu inglês, no meu conhecimento de português, no conhecimento de arte marcial, na saúde, na parte física, em tudo. Então é uma filosofia interessante de tentar também não entrar em contato com coisas ruins, não bebo, não fumo, não uso droga, não entro. Aqui em São Antônio da Patrulha tem muita gente falando mal dos outros, e cada vez que eu vejo alguém falando mal do outro eu levanto e vou embora. Tentar não participar de fofoca, não participar de coisas, né? Essas coisas assim. Tentar ter uma vida digna, bonita. é isso. Muito obrigada. De nada.